Esse workaholic aí é o vício mesmo do trabalho, que não difere do vício de outras substâncias. A gente está falando de uma dependência não química. Comparar com outras dependências não químicas, por exemplo, depois a gente poderia comparar com uma dependência de jogos de azar. O que acontece no cérebro de uma pessoa viciada em trabalho é exatamente o que acontece no cérebro de uma pessoa viciada em crack, por exemplo. Um engenheiro que constrói um prédio em uma semana, neurobiologicamente falando, se você pegar o cérebro dessa pessoa, o que está acontecendo dentro da cabeça dela, é exatamente o que está acontecendo dentro da cabeça de um usuário de crack que está lá na Cracolândia. Só que esse engenheiro, a sociedade está batendo palma para ele. E de fato, eu não estou analisando o comportamento, tá, gente? O comportamento é totalmente diferente. Estou falando biologicamente, se a gente analisar o sistema de recompensa cerebral, é exatamente o mesmo. Tanto que se ele para de trabalhar, ele apresenta todos esses sintomas aqui, é uma crise de abstinência. Uma pessoa que para de fumar, ela não sente mal? Ela está tendo uma crise de abstinência. Uma pessoa que para de trabalhar, está tendo uma crise de abstinência porque ela está dependente do trabalho. O hábito, neurobiologicamente falando, é a mesma coisa que vício. Só que vício a gente atribui a algo negativo. Hábito, de um modo geral, a gente atribui a algo positivo. E trabalhar muito até você ter um piripá, que é uma coisa boa, né? Depende, né? Porque se você... por exemplo, quando a gente analisa dependência química, de um modo geral, a gente pegar lá um dos critérios para a gente avaliar se aquilo é prejuízo, é o que a gente chama de estreitamento do repertório. Então, o que é o repertório? Sei lá, você tem um filho, você tem uma esposa, um marido, o trabalho, o lazer, o futebol, o vôlei, a caminhada, enfim. Sua vida tem vários blocos, né? Tem várias faixas ali. O estreitamento do repertório é quando você começa a estreitar e não tem mais nada, só começa a ter uma coisa. Então, se você pegar, por exemplo, um etilista, um alcoólatra, a vida dele se resume basicamente a ir pro bar. Você pega um usuário de cocaína, a vida se resume a cheirar cocaína. Você pega enfim, trabalhador, um trabalhador, a vida vai se resumindo aquilo. Hoje, por exemplo, eu estou num cargo de liderança, então eu sou uma pessoa muito preocupada com a qualidade de trabalho das pessoas que são meus liderados. Então, eu estou ali sempre falando, olha, atenção, eu estou sempre ligada em mostrar para as pessoas que o trabalho é parte da vida delas. Mas faço o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, eu estou sempre muito preocupada com os outros e esqueço um pouco de preocupar comigo. Trabalho mais de 10 horas por dia, já cheguei a trabalhar 16 horas por dia, com muita tranquilidade. Como se isso fosse um hábito normal. E eu faço isso porque eu realmente gosto, porque eu tenho envolvimento com o meu trabalho e porque, em muitos momentos, isso me dá prazer, é prazeroso. Tive problemas familiares com meu marido em férias, porque eu tenho uma dificuldade nas férias, que eu preciso de um tempo para desligar. Eu não demoro, eu não saio de férias e a minha chave vira. Então, teve uma viagem que a gente fez específica, se não me engano, foi numa Semana Santa, a gente foi pra praia, pra Dunas de Itaúna, só nós dois, meu filho não foi, e chegou lá, ele teve que confiscar meu telefone. Pra você desligar. Ele teve que confiscar. E aí, ele fez isso. Eu fiquei os 3 primeiros dias triste. Eu não conseguia ficar feliz naquela viagem. Isso foi um sinal de alerta para mim. E desde então, eu estou fazendo um trabalho também. E esse trabalho que eu venho fazendo, que é pensar nisso, que é falar sobre isso. Pelo que você está falando, você está bem próxima. Bem na beirinha daquela pessoa do lado de lá. Não me Ponto interessante que você tocou aí, que se a gente entrasse nas origens disso, de onde vem isso, a gente poderia pensar, primeiro, no modelo de aprendizado, né? A gente aprende, eu acho que em outro podcast que eu falei aqui sobre ansiedade, eu falei sobre modelo de aprendizagem de comportamento. Filhos copiam modelos dos pais. Então, de um modo geral, se você é um pai que pega um violão, começa a tocar, pequenininho já começa lá a tocar o violão. Então, normalmente pais que são muito assim, que tem esse esquema, né, que a gente chama de padrões inflexíveis, são esses padrões assim de autocobrança. Você falou que seu pai te colocou lá e aquela cobrança toda, pressão. Você tende a imitar esses seus pais. E, por outro lado, o que a gente chama também de amor condicionado. Entenda isso. Não estou falando que seu pai não te amava, nada disso, nem de longe estou falando isso. Mas muitas vezes é aquele pai, aquela mãe que dá mais atenção, dá mais carinho e reforça mais o amor nos momentos em que o filho ou a filha apresentam uma maior nota, sucesso. Sim. Então, de repente, você ganhava muito mais atenção, muito mais afeto o tempo todo quando você tinha mais nota. E às vezes quando você tinha uma nota baixa, tinha uma tendência a ser mais punida,
você não tinha tanta atenção. Ou seja, era um amor muito mais condicionado. Do meu pai, ao extremamente. sucesso. Exatamente E aí você assim. vai internalizando aquilo. Então essas são as duas principais origens que ao longo do desenvolvimento vão explicar a origem disso. E aí você vai criando esse padrão inflexível e isso se torna um hábito. A gente chama de hábito, mas que de um ponto de vista neurobiológico, como eu falei aqui no início do programa, não difere de um vício.